The Boys, segunda temporada. A série da Amazon Prime, sob o comando aí do Eric Kripke, voltou à cena e já começou com os dois pés no peito. E hoje aqui no programa a gente vai falar sobre isso. Então, bora para a abertura. Você quer aprender a desenhar? Aprender as técnicas de construir os personagens dos mangás e dos animes? Segue essa dica aqui que você vai aprender através de um dos melhores cursos que a internet pode oferecer para você. É o método FanArt 2.0. Com ele vocês vão aprender a desenhar os personagens, os favoritos de vocês em apenas 7 dias, mesmo se você não souber nada de desenho. O curso ele é 100% online. Você pode assistir ele de qualquer lugar, a qualquer hora, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, aonde você quiser. Ele tem 35 videoaulas compostas por aulas práticas, bem objetivas e com exercícios que vão te ajudar a entender melhor a construção destes personagens com técnicas muito práticas, muito bacanas. E o acesso ao site, ele é vitalício. Uma vez que você está matriculado, você pode continuar acessando quantas vezes você quiser para você continuar revisitando os exercícios que você começou. E ele fica liberado 24 horas por dia para você poder utilizar o momento que você quiser. E você acha que é só isso? Além de tudo isso que eu falei aqui, o curso ainda disponibiliza para vocês 3 bônus super importantes e interessantes para a sua evolução durante o seu aprendizado. E aí, o que é que você está esperando? Acesse o link agora que está aqui na descrição do Método FanArt 2.0 e comece já o curso que vai mudar a sua vida e você finalmente vai conseguir realizar o seu sonho de ser um grande desenhista de mangá e de anime. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Eu sou Alex Fury e hoje a gente vai falar de The Boys, segunda temporada, a série da Amazon Prime que já causou polêmica de tão bacana que é na primeira temporada e agora tá retornando aí com a sua segunda parte e já foram liberados os 3 primeiros episódios. E a gente aqui no canal, a gente assistiu e vamos trazer agora as nossas impressões para vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa aqui, não esqueça aí de dar aquela força pro canal e se inscreva aqui no canal, dá um clique no like, ative as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. E aproveita para conhecer o nosso trabalho também lá no Instagram, que a gente sempre posta alguma coisa antecipada dos vídeos que a gente coloca aqui no canal, beleza? Antes de eu começar a falar qualquer coisa aqui para vocês, já deixo avisado, o vídeo terá alguns momentos de spoilers que eu vou falar no processo, então se você não quiser saber de nada a respeito dos detalhes, então dá um tempinho aí no vídeo. Mas se você não se importa com isso, então bora aí! Muito bem, o primeiro episódio é intitulado de The Big Ride, ou seja, uma viagem e tanto. O episódio ele não tem assim tanta pegada assim como é usualmente de The Boys. Ele já começa com aquelas chagas do que foi a temporada anterior, né? Do Billy Bruto ter efetivamente conhecido seu filho e visto que na verdade não era bem filho dele, mas era o filho do Capitão Pátria e o quanto isso abalou a sua vida. Mas, em detrimento a isso, a série já não começa a partir daí. Começa justamente com os The Boys intocados lá em um local muito especial que fica inclusive escondido dentro de uma comic book shop num bairro bem remoto da cidade. E eles estão sendo, sim, procurados já estão inclusive com a cabeça a prêmio colocada na televisão. Eles trabalham ali na clandestinidade como se fossem uma espécie de ajuda para outras pessoas que também lutam contra os supers ou também são aí enfim, do submundo do crime, por assim dizer. Então estão lá o Leitinho, o Francês, a Femme e esqueço o nome dele todas as vezes, cara, mas ai, cara, aquele garoto que inclusive perdeu a namorada no começo da série. A conversa deles no começo desse episódio é justamente
a não presença mais do Billy Bruto, que depois da última temporada desapareceu. A gente não sabe se o Capitão Pátria deu um cabo nele e acabou com a história toda. E fica a pergunta, onde é que tá o Billy Bruto? E quem começa a tomar a frente das coisas ali é esse garoto, o Hugh. O Hugh, inclusive, ele não tem tanta tarimba como tem o Billy Bruto, né? Essa coisa de ir a campo. Ele era um garoto qualquer de uma loja que vendia materiais eletrônicos e de repente se viu nesse cenário inserido até o pescoço. E agora ele tá junto com esse grupo e precisa de alguma forma fazer com que as coisas se movimentem. E na última temporada ele acabou tendo um romance com a Luz Estrela, uma das integrantes do set, que inclusive não concorda nem um pouco com as terminologias e muito menos o ponto de vista, e a Vault aparece lá. Aliás, falando em Vault, a gente tem a presença agora do Giancarlo Esposito, que faz o CEO da empresa, porque depois que a Madeleine Stone foi assassinada pelo Capitão Pátria e o próprio o Billy Bruto presenciou isso daí, ele acabou assumindo os negócios. E é bem bacana que é nesse episódio que a gente vê as ações dos The Boys a mando da Vault. Inclusive, eles estão fazendo isso daí justamente porque todos os supers e os super vilões que existem por aí, como eles gostam de intitular, são todos eles produtos da Vault. Nada mais, nada menos, a Vault é a responsável por criar o Complexo V, que justamente dá os superpoderes a eles. E ali a gente vê, inclusive a gente começa o episódio com alguns detalhes que ficaram soltos. Por exemplo, a morte do Translúcido. O Translúcido, inclusive, o Capitão Pátria, ele faz lá um funeral, é muito... Cara, The Boys não economiza no sarcasmo, né? Tá lá o túmulo de vidro, o translúcido, você vê só, dá pra perceber na parte onde ficaria o corpo, onde encostaria ali, fica afofado o colchonete, como se tivesse algo invisível deitado ali. Na verdade não tem nada, ele foi desintegrado porque o Hugh explodiu uma bomba que estava inserida, vocês sabem muito bem, no translúcido. E ali eles fazem um funeral muito fake, e quem faz a trilha sonora, quem canta como se fosse uma Whitney Houston, por assim dizer, é a Luz Estrela. Aliás, a gente percebe que a Luz Estrela está muito vendida para esse universo da Vault, e a todo tempo nós vemos ela falando as coisas como se fosse aquela fala combinada, tá todo o tempo na frente das câmeras junto com o Capitão Pátria. É tudo muito fake. A gente percebe que a todo tempo ela tá ali articulada com eles, mas na verdade a gente vê que ela tá agindo junto com os The Boys na clandestinidade, claro. E também ainda tem um detalhe, ela tá podendo fazer isso porque o A-Train na temporada anterior teve um embate com ela e acabou ficando desacordado e estava hospitalizado. E por conta da ausência do A-Train, ela pôde inclusive manter o contato com o Hugh e os The Boys. Então nesse meio tempo ela conversa com o Hugh, eles se encontram no trem, no metrô aliás, para poder articular o que fazer, pedir para ela tomar cuidado. E eles tiveram um romance, existe ali uma ligação muito forte dos dois. Ela quer sair da Vault de qualquer jeito e retomar a vida dela, mas ela precisa manter isso daí, até porque ela tem acesso a algumas coisas que facilitariam inclusive a exposição dos 7 que atuam na Vault. O Anthony Starr, o Capitão Pátria, cara, ele tá mais canalha do que nunca. Ele faz discursos absurdos, ele tá com o ego dele no máximo. E ele chegou num ponto em que ele não quer mais saber com relação a estar ou não com o filho dele. Ele viu essa coisa de ter um filho e percebe que ali é uma forma dele dar uma continuidade à vida dele. Falando assim em pontos bem baixos, ele percebe que existe algo mais além dele. O Capitão Pátria ele é um produto. Ele não tem uma criação em si. Ele foi produzido em laboratório. Ele é o Complexo V mais puro, por assim dizer. E quando ele soube que ele teve um filho com a ex-mulher, o Billy Butcher,
Cara, ele quer por todo sempre ter certeza que esse filho vai ser o espelho dele socialmente daqui pra frente. Então ele se esforça, ele quer fazer com que o filho tenha empatia por ele, mas a todo tempo é algo forçado. A gente vê que o garoto se sente reprimido com a presença do Capitão Pátria. Falando assim por baixo, o episódio não teve assim tanto hype, por assim dizer. A gente meio que descobriu como que as coisas ficaram depois dos eventos da temporada anterior, mas foi mais para situar a gente no contexto e saber o que estava acontecendo a partir dali. E em meio a tudo isso, agora com a ausência do Translúcido, os 7 eram apenas 6. Tem um momento lá que a secretária, enfim, do 7, ela fica no lugar da Madeline, depois do assassinato da Madeline, e ela toma... É legal essa cena. Ela toma a frente de trazer um candidato para ser o 7º integrante dos 7, né? E ali ela leva um cara que ele é cego, lembra bastante o Demolidor, né? Um cara habilidoso, com armas e tal. E aí o Capitão Pátria vai recebê-lo, né, e tal. E na hora eles estão conversando lá, que legal, que você... Pô, você sabe que eu sou o Capitão Pátria? O cara fala com maior reverência pra ele, né? E com aquele óculos selado que a gente vê da cegueira dele. E o engraçado é que ele fala, poxa, que legal, então, se você não consegue ver e os seus poderes são desse jeito, como é que você consegue ativar seus poderes? Ah, através da minha audição. Eu tenho uma audição muito boa. Poxa, que legal. Dá um pedala nele ultrassônico que o cara começa a sangrar os ouvidos até morrer. E ele fala pra secretária dele, olha, você não é ninguém para escolher o 7º integrante. Então, faz o seu trabalho que eu vou decidir quando é que vai ter a 7ª pessoa para integrar a falta do translúcido. Cara, é uma cena pesada, The Boys não economiza. E o engraçado é que a moeda vira. Numa das idas e vindas do Capitão Pátria, né? Ele foi fazer uma propaganda do exército, porque o interesse deles é fazer parte das Forças Armadas, né, ter as Forças Armadas a favor deles. Nessa propaganda surge alguém indicado pelo Giancarlo Esposito, que é a Stormfront. A Stormfront é interpretada a Aya Cash. É a Aya Cash. E ela chega toda cheia da razão, usando as redes sociais para se apresentar, chega no Capitão Pátria, meio que um pouco se lixando quem ele é, e ele claramente a gente vê que ele está incomodado com a presença da Stormfront. E ela é muito espontânea, não tá nem aí para nada, ela fala o que pensa. E o bacana é que das mulheres que são submissas, é bacana essa parte, dentro do universo dos The Boys, ela é a pessoa que quebra o paradigma. Ela rompe completamente aquela coisa imperialista que os homens, só os homens do 7 que mandam e tudo mais. E agora, se for pensar, são 3 mulheres dentro do 7. Seria ela, a Queen Maeve e a Luz Estrela. Abalou completamente as estruturas. O segundo episódio é conhecido como Proper Preparation and Planning, que traduzindo seria Armando a Arapuca. No finalzinho do primeiro episódio, eu não disse anteriormente, a gente tem, depois de uma discussão entre os The Boys sobre a liderança, de quem vai ficar liderando e tudo mais, quem surge é o Billy Bruto, o Billy Butcher, né? E o bacana é que este segundo episódio começa justamente respondendo uma pergunta do que ficou para trás no final da primeira temporada. O que aconteceu com Billy Butcher depois que ele teve a clara decepção de ver que a esposa dele tinha um filho com o Capitão Pátria. Ele acorda dentro de um estacionamento de uma loja de departamentos, não sei se é bem um boliche, alguma coisa assim. E nesse momento ele, cara, sabe quando você acorda no meio do estacionamento assim, do nada, sem saber o que tá rolando? É bem desse jeito que ele se vê, e ali ele, desesperado, sujo, se levanta e vai buscar alguma resposta. Entrando no local, e ele pergunta para a recepcionista onde eu tô. Ela aponta a cidade que ele tá, logo que ele localiza e fala, cara, eu tô muito longe de onde talvez fosse a casa da minha esposa, porque o endereço dela, inclusive, ele não tem. A única coisa que ele tem é um papel
com algumas anotações dizendo referências visuais da casa, que é um rancho amarelo, que tem uns arbustos, uns pinheiros na frente, e é isso. É alguma coisa assim para ele ter a referência de como chegar na casa da ex-mulher dele. Então ele chega lá, pede por favor para a moça um telefone, algum papel para fazer anotações e tudo mais, só para ele ter as referências dos lugares onde ele está. E naquele exato momento a televisão está passando no noticiário: procurados pela polícia pelo assassinato da Madeleine Stone. Aí vê lá a foto do Billy Butcher e a recepcionista fica impressionada de ver que é a pessoa que estava na televisão. Claro que ele foge dali e depois ele vai direto para encontro dos The Boys. O grupo, de uma certa forma, está meio desestruturado. Eles precisavam de um norte para continuar as missões e a única pessoa que tinha essa facilidade de comunicação com outras castas que poderiam abrir as portas para eles terem chance para chegar perto do set ou da Vault de alguma forma era a Mallory, que inclusive nos quadrinhos não é mulher, é um homem. E a Mallory, ela meio que tá com muita bronca do Billy Butcher por conta das artimanhas que ele vem fazendo e como ele vem queimando o filme da CIA, que inclusive eles faziam parte da CIA muito antes deles ficarem na clandestinidade, né? Ele tenta negociar com a Mallory alguma forma de conseguir chegar perto dos super vilões que a Vault costuma chamar. Inclusive, um dos super vilões que eles estão atrás é um rapaz que inclusive eles viram numa câmera de vigilância e consegue levitar, como se fosse a Jean Grey. Ele consegue fazer telecinese e arremessar objetos grandes em longa distância. E eles querem esse cara justamente para que eles tenham um trunfo mais próximo e que ajude eles durante essas missões. Até porque esses super vilões, no ponto de vista deles, muito provavelmente são alvos da Vault que eles vão querer para recrutar, entre aspas, para fazer parte dos planos deles, né? Muito bem, eles conseguem então de alguma forma se armar e encontrar uma forma de cercar o super terrorista, super vilão, quem gostava de chamar inclusive era o Capitão Pátria. Ele falou que combina mais para dar um marketing melhor e não queimar o filme do set. Mas os The Boys já entendem ele como um super terrorista, por assim dizer, e enfim, para dar um nome que se estabilize dentro do contexto. E ali eles conseguem de alguma forma cercar esse super vilão dentro de uma loja de brinquedos. É bem bacana essa cena, porque ela aparece no trailer, inclusive, e você vê o Hugh, o Leitinho, o francês sendo arremessados por um cara, né? E para nossa surpresa, a Femme, né, aquela chinesa oriental, que ela não fala, inclusive, a única coisa que ela faz desde o começo dessa segunda temporada é fazer umas escritas comuns, não é nada decodificado, mas ela tenta se comunicar inclusive com o francês e mostra para ele lá uma caligrafia escrito assim: boy, girl, e ele não entende o que ela quis dizer com aquilo, só até a gente chegar nessa cena aí da loja de brinquedos. Quando ela diz boy, girl, acontece o seguinte: tem uma hora que ela percebe a presença desse super vilão e com todas as habilidades que ela tem, ela vai cercando, porque esse super vilão faz parte de uma organização terrorista realmente. E para poder neutralizá-lo, ela precisava, enfim, todos eles precisavam cercar os caras e de alguma forma chegar nesse cara. Até que ela chega, ela é a primeira a chegar. E por incrível que pareça, esse telecinético é irmão dela. Bacana que a gente começa a explorar um pouco mais do passado da Kimiko, porque ela, desde a primeira temporada, ficou muito anuviado o passado dela. Ela não fala, o único que ajudou foi o francês, e mesmo assim ele não conseguiu absorver tanta coisa por conta desse bloqueio que ela tem. E aos poucos a gente descobre o que foi realmente que aconteceu. Em paralelo a tudo isso, a gente tem também um pouco da história agora do Profundo, que inclusive é uma versão caricata do Aquaman. Ele tá vivendo um drama pessoal porque ele não faz mais parte do set.
ele tá meio que abandonado, ele tá esquecido até por conta do que ele fez com a Luz Estrela. Ficou mal, caiu na mídia e ele precisou ser afastado até por conta dele não trazer uma visão ruim, uma publicidade ruim pros Sete. Então, nesse momento de desespero dele, ele fica afastado e acaba sendo preso, porque ele arruma confusão e tudo mais, e alguém tira ele da prisão. Quando essa pessoa que tira ele da prisão é um cara chamado de Eagle, como se fosse o Falcão Arqueiro. Faz uma alusão ao Gavião Arqueiro dos Vingadores. Mas assim, é engraçado a gente ver a personalidade desse Falcão Arqueiro. Ele é um cara assim, todo paz e amor, ele não tem aquela pegada decisiva que o Gavião Arqueiro original teria, né? E não tem superpoderes, ele é um cara habilidoso apenas com o arco e flecha. E é legal que tem uma hora que ele tá falando lá, que ele fala assim, poxa vida, eu estava numa missão e recebi uma luz quando eu estava com as minhas flechas e percebi que as minhas flechas acabam. Tipo, ele é suscetível a morrer, a sofrer qualquer tipo de represália por conta da limitação do que ele é enquanto herói. E ele leva o Profundo pro apartamento dele para justamente encontrar com alguém que talvez salvaria a alma do Profundo. E ali chega uma senhora que começa assim, agir como se fosse uma espécie de psicóloga, mas uma psicóloga, uma terapeuta meio que, não vou dizer espiritual, mas ela é tendenciosamente religiosa em alguns aspectos. E ela tenta, de alguma forma, chegar na psique do Profundo e ver que não tem jeito, eles teriam que forçá-lo a entender a sua beleza interior. E falando em beleza, tem uma hora que eles trancam ele no quarto e ali ele percebe que tem uma voz falando com ele. Mas na verdade não é uma voz, são as guelras dele que começam a conversar com ele e ele não aceita esse jeito físico dele. Ele tem um bloqueio e uma revolta por ser assim, né? O Complexo V criou nele essas guelras, ele é a versão absurda do Aquaman, e essas guelras, além de tudo, ficam brincando com o lado egocêntrico dele. E ele entra em depressão, ele começa a chorar, e as guelras começam a cantar Joy Cooker pra ele, You Are So Beautiful, e ele canta junto, e cara, é absurdo essa cena, velho. Enfim, claramente os The Boys estão assim, numa situação bem complicada, até porque eles têm essa missão de dominar esse terrorista. Eles conseguem, efetivamente eles conseguem. Num cerco, depois de todo esse embate entre a Kimiko e o irmão dela, aliás, eles tiveram, né, isso eu não cheguei a comentar, eles conseguem deixar o cara desacordado e trazer ele de volta. E engraçado assim, que o Billy Butcher ficou com o ego ferido pelo Hugh tentar ser o líder. E num momento de raiva ele dá um soco no Hugh. E claro, os colegas, apesar de todo o desentendimento dos dois, aceitam a presença do Hugh, entre aspas, como uma voz de consciência. Entre aspas, um líder também. Então, ele continua nas missões e a partir daí eles vão para uma aventura que inclusive tem uma parte muito legal que foi apresentada no trailer e foi mostrado na Comic Con. No episódio 3, intitulado Over the Hill with the Swords of 1,000 Men, traduzindo que seria 1000 homens armados com espadas, é onde os 7 estão propensos a resolver o problema dos The Boys, que agora eles conseguiram inclusive uma amostra do Complexo V. Exatamente, a Luz Estrela conseguiu clandestinamente, através de um dos funcionários da Vault no episódio anterior, inclusive é chamado de Lagartixa. Por que Lagartixa? Porque o cara, ele vende partes do corpo dele por prazer. Não é isso que vocês estão pensando, não. Quase tem uma analogia ali, mas na verdade o que ele faz? Lagartixa, vocês sabem que se você corta um pedaço dela, ela se regenera. E o que acontece com esse cara? Realmente, ele é pago para ter pessoas que são psicopatas
cortando partes do corpo dele. E ele não sente absolutamente nada. Ele inclusive, quem encontra ele pela primeira vez é a Luz Estrela. E num momento lá, o cara usa uma peixeira e corta o braço do Lagartixa. E ele não sente nada. Ele fala, vai, bate mais. Eu sei que você quer cortar o braço, vai. E aí o cara vai lá, dá umas facadas no braço do cara, um sangue pra todo lado. E logo em seguida, o cotoquinho do cara começa a se regenerar. É absurdo. E ele é um dos funcionários, assim, que tem complexo V no corpo, só que categoria nada. Então, ele acaba entrando em contato. Ele nem é o caso dele, mas a Luz Estrela cria esse contato com ele e oferece aí, olha, eu vou te ajudar e tal. Ele consegue o complexo V. E quem consegue voltar depois de muito tempo, aliás, a volta dele foi legal, até legal comentar. A Queen Maeve, ela tem uma amante. E até então, ela oculta a presença dessa amante justamente por quê? Porque o Capitão Pátria, ele é possessivo. Ele só quer as pessoas próximas a ele. Se elas tiverem outras pessoas além da presença dele, se torna uma ameaça e ele acaba matando. Inclusive, ela relata que a última pessoa que a Queen Maeve teve uma relação, o Capitão Pátria decepou a cabeça dele e deixou a cabeça num canto e o corpo no outro para provar que ali não era para chegar ninguém perto. Ou seja, as pessoas são propriedade dele. Ele tem essa coisa possessiva de todo mundo tá ali. Então, nesse terceiro episódio a gente tem essas revelações aí e ela tem que manter em segredo essa amiga. Aliás, essa amiga amante tá no hospital, tá numa situação enferma, a gente não sabe muito bem qual que é a condição dela, mas é algo assim complicado. E a relação das duas a gente percebe que é meio balançada, até porque parece que a Maeve só usa ela como um brinquedinho sexual, por assim dizer, mas a moça tem sentimentos por ela e não quer continuar nessa condição que elas vêm vivendo. E a partir daí fica abalada a relação da Maeve com ela. E nesse meio tempo, o Capitão Pátria esteve lá na casa da ex-mulher do Billy Butcher. Por um longo tempo ele tentou se aproximar do garoto, brincou com ele, e inclusive tem uma cena nesse episódio que é legal, que ele fala assim, menino, você é como eu, você é um deus, e eu vou provar pra você, e leva o menino lá pro telhado. Cara, ele fala, vai cara, você consegue. Mas consegue o quê? O menino nem tava entendendo nada. Você consegue voar. Eu, com a sua idade, eu tinha conseguido já quebrar a barreira do som. Mas eu não sei voar, não sabe? Tum! Dá um peteleco no moleque que ele cai de 7 metros de altura, de cara na grama. E a mãe desesperada sai ali, o que você fez com meu filho e tal? E os dois começam uma discussão e a coisa fica esquentada. E de repente o garoto, não, eu tô bem, mãe, eu tô bem. Aí o cara, tá vendo? O Capitão Pátria, tá vendo? O menino tá bom, ele é forte, ele é como eu. Penso que... Aí começa a discussão tudo de novo. E no meio dessa discussão, o garoto fica nervoso e empurra o Capitão Pátria. E ali a gente vê que realmente o garoto tem a força do super-herói. E os olhos dele ficam vermelhos. Bacana essa cena. E aos poucos a gente vê a evolução dos poderes desse garoto. Vai dar trabalho, com certeza, vai ser um personagem que vai dar muito pano pra manga. Enquanto isso, os The Boys estão lá com... eles estão dentro de uma lancha luxuosa, e estão lá com o tal do irmão da Kimiko sequestrado. Tá lá algemado, tal. Eles inclusive passaram silver tape na mão dele para ele não fazer os movimentos com a mão e usar a telecinese. E então ele tá lá e ele conversa com a Kimiko falando, cara, gesticulando, que ela usa tipo libras para conversar com ele, e só ele entende. Mas não é uma libras convencional, é uma libra que os dois conseguem entender. E ali ele fala assim, pô, me solta, eu prometo pra você que eu não vou fazer nada, tal. E ela, não vou deixar. Ok. Só sei que num determinado momento ele consegue sair e ali naquele ambiente com os The Boys, ele ameaça o pessoal e já vai usar os poderes. Só que nesse exato momento os The Boys haviam sido identificados e a polícia local foi passando por ali de helicóptero e já disse para eles se renderem, que a partir dali não iam mais para frente.
E, cara, o irmão da Kimiko fez a pior coisa. Ele usou a telecinese e arremessou o helicóptero para a água, que explodiu. Foi um bafafá. Deu tudo errado. Enfim, eles começam a fugir dali. É uma cena frenética. É um dos momentos mais bacanas da série, no terceiro episódio. E aí, cara, eles estão ali tentando fugir com a lancha. E de repente eles sentem uns trancos batendo por baixo da lancha, e quando o Butcher percebe, tem umas barbatanas enormes, muito grandes assim, vindo na mesma velocidade da lancha, e a todo tempo elas, passavam por baixo, e chegou um momento que elas rasgaram a embarcação e começou a entrar água, e os caras, caramba, velho, não dá mais pra fazer mais nada, o que nós vamos fazer? Pega essa lancha, aquela lancha que vem sobressalente, colocaram uma lancha, inclusive aqui que aparece no trailer. Vamos todo mundo pra lá e vão embora que a gente já tá perto da praia. Então eles pegam o negócio e saem freneticamente assim. Mal dá tempo de colocar o negócio na água, eles já deixaram o motor ligado e já saíram. Bom, é aquela cena clássica do trailer. Tá todo mundo ali tentando fugir dos tubarões, os tubarões numa velocidade absurda. E eis que surge o Profundo montado em uma baleia cachalote enorme. E parece, inclusive, a cena quando ela sai da água lembra muito Moby Dick, né? Aquela coisa de tipo submarino saindo com tudo, assim, da água. Muito legal essa cena. E é frenético, ela consegue nadar a toda velocidade. Não sei como ela tem energia para nadar com tanta rapidez, mas ela vai até lá na beirada da praia. E quando ela chega, ela dá tipo um cavalo de pau e para atolada na areia, com o Profundo em cima dela. Essa cena, cara, eu vou falar para vocês, ela vale praticamente os 3 episódios num único momento. É ali que o Billy Butcher acelera e os The Boys falam, não, mano, o que você vai fazer? Pelo amor de Deus, aí todo mundo, não, cara. E o Butcher, assim, com aquele sorriso do mal na cara, acelera tudo e não dá outra. Ele vai com o barco inteiro e o Profundo desacredita, ele tá ali todo convencido que eles vão parar, mas não para. Ele só pula da baleia e eles entram com o barco e tudo, rasgando o bicho pelo meio. O Hugh, ele tá do lado do coração da baleia, o coração aqui, ó, aquele coraçãozão enorme, pulsando na cara dele. Ele falou, o Billy Butcher falou assim pra ele, cara, vambora. Ele falou, não, eu vou ficar por aqui mesmo, eu já tô muito bem. Que bem, cara, que bem o quê? Bom, em meio a toda essa cena, por que apareceu o Profundo ali? Do nada? Não é do nada. Os The Boys foram identificados na mídia e o Capitão Pátria, depois de toda essa discussão que ele teve, inclusive, com a esposa do Billy Butcher, ele foi embora, pô. E agora a coisa está desestruturada. Olha a situação que os meus 7 estão vivendo, eu preciso voltar. E ele volta lá pra Vault. E numa das reuniões que eles estão tendo lá, o Giancarlo Esposito, o novo CEO da Vault, tá lá dizendo para eles, olha, a situação tá difícil. Agora que descobriram que o Complexo V, que inclusive conseguiram, né, colocar na mídia que o Complexo V é a fórmula que dá os superpoderes aos super-heróis, inclusive os 7, deixou a Vault com uma visão completamente mudada do que a sociedade está acostumada, né? E ali, para evitar a falência da empresa, eles estão tentando ali colocar a culpa nos The Boys, de toda forma, e nos super vilões eles colocaram lá. E eles vão atrás, todos os 7, né? Inclusive o A-Train, né? O A-Train, a todo tempo, quando a Luz Estrela conseguiu, porque foi ela que pediu pro rapaz lá, o Lagartixa, o Complexo V, porque ele tinha acesso a isso, ele ficou de olho nela, né? Porque ela achou que ele tinha perdido a memória, mas ele não perdeu, ele só brincou com ela para ver o que ela ia falar. Então, ele começou a fazer um jogo psicológico nela. Olha, eu sei dos seus segredos, eu sei que você é uma traidora, e eu vou entregar você pro Capitão Pátria. Ela falou, então tá, se você vai me entregar pro Capitão Pátria, então eu vou dizer pra todo mundo que você matou a sua namorada. A namorada do A-Train, ela apareceu na primeira temporada, ela era uma espécie de Wolverine. Ela tinha umas garras, né? Era Lâmina o nome dela. E quem matou ela de overdose foi o A-Train. Ele encheu ela de agulhas e acabou com a menina, ela ficou esbagaçada.
e ele carrega essa culpa. E se isso cai à mídia, aí sim que a Vault vai à falência. Então, um jogou contra o outro, só que ele devia mais. Então, ele viu que ela tinha o Complexo V, ele descobriu que ela guardou o Complexo V, mas ela jogou essa daí e ele não teve mais argumento. Então, as coisas, o jogo mudou. E tudo isso levou com que eles se mobilizassem a ir atrás dos The Boys. Então, naquela cena da baleia continuando, todos eles chegam, veem lá o Profundo, desolado, chorando em cima do corpo morto da baleia rasgada. E o Capitão Pátria fala assim: olha, você não vai fazer essa missão com a gente não. Você ainda tem coisas a dever, e pagando o seu preço, depois você volta, fica tranquilo, meio que brincando com a mente dele. Eles entram nos becos, porque o lugar onde eles pararam ali na praia dava justamente para a entrada de uns túneis, uns becos assim, né? Como se fossem uns dutos. E ali todos eles vão atrás dos caras, até que o Ryuk se reencontra com a Luz Estrela e, para infelicidade, o Capitão Pátria vê os dois se encontrando também. E ali ele faz uma pressão. Tá bom, menina, vamos fazer o seguinte agora. Já que você faz parte da Vault e você não vai me decepcionar, eu quero que você mate ele. E ela, caramba, eu vou matar o Ryuk? O que eu vou fazer? Mate ele ou eu mato vocês dois, você e o seu amantezinho. Ou seja, o Capitão Pátria já sabe, cara, não é bobo. Naquela hora ela começa a iluminar o poder dela e na hora que ela vai dar uma... que não tem jeito, o Billy Butcher aparece e fala assim: e aí, Capitão Pátria, vamos resolver a nossa treta aí? Com relação à minha mulher, aí, opa! E aí começa aquele papinho bem sacana um contra o outro, e ele falou assim: então beleza, vamos ver quem ganha. Então vamos ver. Foi aí que o Billy Butcher chamou o irmão da Kimiko e falou assim: vai lá, garoto, mostra o que você pode fazer. Então ele vai lá, coloca toda a telecinese na parte de concreto e vem abaixo toda ela pra cima do Capitão Pátria. Aliás, sem falar que depois ele abriu um buraco para depois soterrar completamente o Capitão Pátria com todos os escombros. E o legal, depois disso daí, foi a oportunidade que esse rapaz teve para poder fugir. E então, quando ele viu que tinha uma parte da rua aberta ali, justamente do duto, que dava acesso ao duto, é legal essa cena, cara, porque são coisas assim que a gente vê só nos quadrinhos. Ele flutua alguns escombros e usa como escada. E a Kimiko vai atrás dele e os dois começam aquela perseguição no meio da avenida, desesperados. Até que eles se encontram, né? E é engraçado que a todo tempo é uma luta, os dois ali brigando e tal. E chega um momento que não tem mais o que fazer. E então eles são surpreendidos pela pessoa que ainda não tinha mostrado a que veio, a Stormfront, que começa uma batalha com eles ilegal, que a gente vê aí o efeito colateral dos heróis. Tem uma hora que a Stormfront arremessa o irmão da Kimiko dentro do apartamento, chega lá dentro e tem uma família, e ela dizima a família inteira que tá ali, só pra ninguém poder ficar como testemunha do que estava acontecendo ali. Mas ela eletrocuta todo mundo ali, porque os poderes dela, inclusive, são assim, de eletricidade. E uma perseguição dentro desse prédio começa. É justamente a cena do trailer, onde a gente vê umas explosões num prédio de tijolos ali, e eles estão subindo, andar a andar, no meio dessa batalha infernal, até que eles chegam no terraço e o bicho pegando ali. E o Capitão Pátria, ele gosta de dar o último golpe, né? Ele gosta de ter o gostinho de matar, dele poder ter o gosto de fechar a conta. Só que a Stormfront é independente, meu querido. Então, no meio dessa briga toda contra a Kimiko, ela deu um pau nos dois, no irmão dela e nela, deixando a Kimiko longe, no meio daquela confusão. E ali, a Stormfront pega as mãos do irmão da Kimiko, quebra as duas mãos dele, que é justamente as mãos que ele consegue manipular a telecinese. Então é uma cena bem pesada. E ali ela pega o pescoço dele devagarzinho e quebra. E a Kimiko vê tudo. E por último chega o Capitão Pátria e vê aquilo e fala: cara, eu gosto de terminar com os inimigos. Por que você fez isso? Aí a Stormfront olha pra cima: você chegou atrasado. Problema é seu. Chamou pra treta e a gente vê a rivalidade, o ódio que tá nascendo ali do Capitão Pátria contra a Stormfront. E claro, na hora que isso foi pra mídia, quem que foi lá no palanque subir pra falar em nome do set? A Stormfront. Cara, vocês não têm ideia do ódio
que isso causou no Capitão Pátria. Ele tá assim, num ápice da loucura. E detalhe, fora isso, em um outro momento, uma coisa legal para comentar, a ex-esposa do Billy Butcher, ela tem um contato num local remoto, onde ela meio que tinha uma promessa de proteção contra o Capitão Pátria. E existe um contrato de proximidade do Capitão com ela. Porque se ele quisesse fazer alguma coisa, quisesse matá-la, ele já teria feito. Ele não fez ainda por algumas razões que ainda estão ocultas na história. Talvez agora, no 4º episódio, a gente tenha algumas respostas. Então, a história está bem abalada, Capitão Pátria está numa situação difícil e o seu ego tá completamente riscado. E a Kimiko tá praticamente focada em matar a Stormfront depois de tudo que ela fez com o irmão dela. Muito bem, meus amigos, esse foi The Boys, segunda temporada, os 3 primeiros episódios. Vocês gostaram? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam aí pro 4º episódio. Ó, lembrando que The Boys, os episódios vão sair sempre às sextas-feiras. E eu vou trazer o comentário, pretendo trazer o comentário para vocês logo no sábado ou no máximo domingo, para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo nesta série incrível que foi adaptada dos quadrinhos aí do Garth Ennis. Bom, meus amigos, é isso. Meu nome é Alex Fury e olha, se você ficou no canal até agora, valeu, e não se esqueça aí de se inscrever aqui, clique no like, ative as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Então é isso, meus amigos, um grande abraço para todos vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!